Olá, Pátria Amada Brasil. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Quero te abençoar hoje com essa palavra. Abra seu coração para Deus. Ele é bom. Quer te abençoar. Pode e vai te abençoar. Salmo 3, versículo 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Amém? O Salmo 3, ele tem 8 versículos, do 1 ao 2 vai falar dessa aflição de Davi, do 3 ao 4 vai falar da perfeita confiança de Davi em Deus, e do 5 ao 9 a fé de Davi em Deus. Amém? Vamos aqui aprender hoje com o versículo 1 e 2 do Salmo 3, porque também nós passamos por aflições e Deus continua o mesmo de eternidade a eternidade. Salmo 3, versículo 1 vai dizer assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? Essa é a primeira parte. Deus, certamente na sua onisciência, ele sabe que Davi tem adversários, porque Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Conhece todas as coisas, tá certo? Então, certamente ele tem ciência dessa dificuldade, dessa perseguição que está sobre Davi no seu contexto. Agora, o que eu quero te ensinar com isso? Porque também Deus sabe da minha necessidade, da sua necessidade, das aflições, das adversidades que o mundo nos impõe, porque o mundo é mau. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, há um mundo que jaz no maligno aqui. Então, esse mundo, ele sabe, ele está aí nos causando aflição e Deus sabe disso. Mas o que eu quero que você entenda? Que nós precisamos também compreender e agir, porque a nossa ação é uma ação de diálogo com Deus, de falar com Deus. Então, Davi, ele declara que, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, ou seja, mesmo Davi sabendo que Deus sabe, ele diz, ele fala, ele diz, Senhor. Então, nós aprendemos com isso que é necessário nós explicitarmos a nossa necessidade. Ah, mas Deus pode fazer todas as coisas. Pode sim, e faz. Criou o universo com tudo que está aí. Oh, glória! E vai fazer um novo céu, uma nova terra. Isso é Deus glorioso, tá certo? Então, mas há uma necessidade de que eu e você expressemos a nossa vontade a Ele. Falemos para Ele. Às vezes, vamos usar aqui só o pai natural, né? Tenho aqui o meu filho, que é o Rodrigo. De repente, o Rodrigo está com vontade de fazer alguma coisa. E eu estou vendo que ele está, estou sabendo e tal. Mas eu fico ali aguardando, esperando, para ver se realmente ele está com vontade de querer fazer aquilo. Na hora que ele me explicitar, eu vou dizer, ele realmente está querendo. Eu vou ajudar. É uma relação de pai e filho, humanamente falando. Entenda isso para Deus, porque Deus, se ele é como ele é onisciente, ele vai olhar e vai ver se você realmente está querendo fazer ou não. Mas estou lhe ensinando hoje. Há uma necessidade de explicitarmos a nossa necessidade ao Senhor. Davi estava passando por aflições e ele expõe isso ao Senhor. Eu vou dizer a você, inclusive, ele estava tendo aflições na sua família, com seu filho Absalão. Vou ler só um texto de 2 Samuel 15:12 que fala de Absalão, que diz assim: Depois de oferecer sacrifício, Absalão mandou chamar da cidade de Giló Aitofel, que era de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que o seguiam a Absalão. Ou seja, Absalão, o contexto lá vai dizer que ele se consagrou rei, se levantou contra o pai dele. Olha, muitas vezes o nosso inimigo, com relação à nossa fé, ele está dentro da nossa casa, está na nossa família, está junto de nós, está perto de nós. Não estou aqui falando mal de famílias, não. Mas é porque às vezes a tradição pesa tanto, que aí quando você crê e se levanta na própria família, aqui no caso Absalão era filho de Davi, era o mais velho, né? E quis ser rei antes que o pai morresse. Olha, o castigo de Absalão foi um negócio sério. Mas assim, o que nós aprendemos aqui com esse texto? É que nós precisamos explicitar a nossa vontade a Deus. Senhor, a situação é essa. Estou aqui necessitado e aflito mesmo. Senhor, eu estou abençoado. Explicite a Deus como forma de gratidão também. Amém?
Mas também aprendemos que muitas vezes são da nossa própria casa que se levanta contra nós no que diz respeito à nossa fé. Aí o versículo primeiro vai dizer ainda assim: são numerosos que se levantam contra mim. Ou seja, diz: olha, é muita gente, Senhor. Não era só Absalão, não. Era todo mundo. Absalão já tinha formado lá um reinado com alguns milhares de homens junto dele. Tá certo? Então, nós precisamos explicitar aquilo que nós estamos passando, a nossa aflição. Explicite a Deus também a sua gratidão. Tudo isso é importante, tá certo? Porque quando Davi diz são numerosos os que se levantam contra mim, ele tem consciência, e Deus sabe disso, mas ele está dizendo para Deus. Amém? Entenda uma coisa, olha. O próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. João 16:33, Jesus diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, ou seja, em Cristo tenhamos paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo, o homem, está falando, eu venci o mundo na carne, tá certo? Entender isso, amado, explicitar isso, saber que há um levante de pessoas contra o cristão, contra crente. Eu vou dizer assim, nas dimensões espirituais da maldade, os principais incontestáveis do mal estão aí contra. E na condição humana, porque esses príncipes da maldade que atuam nas regiões celestiais, muitas vezes se manifestam em pessoas e são contra quem crê. Isso é um fato que eu estou lhe ensinando, lhe dizendo, mas é o que eu estou dizendo a você. Explicite a sua necessidade, declare, fale, diga para Deus: Senhor, os meus inimigos são muitos, estão querendo me pegar aqui, tirar meu couro. Diga para Deus, Deus vai lhe ajudar. Amém? Isso aqui está retratando essa aflição de Davi, mas ele está falando para Deus da sua aflição, da sua necessidade, tá certo? O versículo 2 vai dizer assim: são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Olha, eu vou destacar uma coisa aqui, que aquele que é crente, Davi é o crente Davi, tá certo? O Davi era crente, um homem crente em Deus. Mas deixa eu dizer aqui para você, Davi está dizendo: olha, são muitos, Senhor, né, os que dizem de mim que não tem salvação em ti, não. Ele está dizendo: olha, Deus, o pessoal está dizendo que não tem salvação em ti. Eu vou destacar aqui duas coisas. É verdade que o mundo diz isso. Esse pastor André dizendo que está salvo, e multidão que se levanta fazendo comentário. Como é que você tem certeza disso? Porque Jesus morreu por mim e ressuscitou o terceiro dia para me justificar, tá certo? Então, são muitos que dizem de mim, não há salvação em Deus para ele. As pessoas vão dizer isso para você. Se você passar a crer, eles vão dizer: tu que é esse cara aí, que eu sei onde tu mora, eu conheço o teu passado, mas o meu passado já morreu, e o amanhã pertence a Deus, como cantou o nosso irmão Lázaro. Isso é verdade. Hebreus capítulo 12, capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer: dos teus pecados e das tuas iniquidades não me lembrarei jamais. O contexto lá de Hebreus 8 está falando de alguém que se converte, tá certo? Aí Deus não vai lembrar dos pecados. Mas olha, Davi, estamos aqui aprendendo com ele no Salmo 2, versículo 2, que ele diz: olha, eles estão dizendo que não há salvação. Então, mais uma vez, ele está declarando aquilo que estão dizendo a respeito dele, tá certo? Portanto, amado, eu quero dizer isso para você, lhe ensinar isso, que no contexto de Davi, as pessoas negavam Deus. No nosso contexto, as pessoas negam Deus, não reconhecem a Deus revelado em Jesus Cristo, continuam negando, e esses são inimigos daqueles que creem. E tem inimigos que estão no poder, e perseguição por causa de ser cristão nunca deixou de existir no mundo, não vai deixar de existir até Jesus voltar. E saiba disso. E o Brasil está dentro de um sistema tão perverso com relação a aqueles que creem em Cristo, que nós não vamos ser perseguidos, não, já estamos. Mas quem crê em Cristo diz para ele: Senhor, estão me perseguindo, faz a tua justiça, Senhor. Amém? E se formos presos por causa do Evangelho, isso é glória. É difícil entender isso, mas quem crê, pensa assim mesmo, tá certo? Então, nós aprendemos aqui com o salmista Davi, de que são muitos os que estão dizendo: não tem salvação não, esse aí está dizendo que tem, mas não tem não. Mas Davi tem convicção disso, tá certo? Agora, o que eu estou querendo lhe mostrar hoje com o versículo 1 e 2 é a aflição de Davi pode ser a minha aflição hoje. Alguém me perseguir porque sou crente. E são muitos que vão se levantar e dizer: não tem salvação para esse aí. Eu preciso entender isso porque, mas deixa eu lhe ensinar outra coisa. Quem está dizendo isso é um descrente.
Ele não crê. Ele só pode dizer isso mesmo. Então a minha oração é que aquele que não crê em Cristo, que ouça essa palavra hoje, possa passar a crer em Cristo. O dia de crer é hoje. Aí você vai entender, você vai encontrar muitos inimigos, tá certo? Porque quem é inimigo de Deus, quem não é a favor de Deus, quem não crê em Deus, quem não aceita a revelação de Cristo como sendo Deus, que me salva pelo sacrifício da cruz, é inimigo de Deus, vai ser inimigo daqueles que creem. Amém? E não confunda crer em Cristo com religião, amado. Olha, Jesus. Religião você escolhe a que você quiser. Agora, Cristo, Salvador e Senhor, só tem um. Religião você escolhe aí. Fique à vontade. Tá certo? Agora, Cristo Salvador só tem um. Amém? Eu vou encerrar dizendo isso aqui para você. Olha, Jesus disse o seguinte, ainda, em João capítulo 20, versículo 29, ele disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e crerão. Glória a Deus. Eu não vi Cristo, mas eu creio. E Cristo disse que eu sou um bem-aventurado, e Cristo não mente, porque Deus não mente, Ele é Deus. Amém? Aqui, o versículo 1 e 2 do Salmo 3 fala dessa aflição de Davi. O que eu quero te ensinar? Relembrar você. Está com alguma aflição? Apresente a Deus. Ele é Deus. Em nome de Jesus, porque Jesus é Deus. Pelo poder do Espírito Santo, tenha essa fé. E amanhã vamos falar, a partir da manhã do versículo 3 em diante até o 8, vamos falar dessa fé vitoriosa. Mas aqui, para que se tenha vitória, você precisa entender, tem aflições sim. O crente tem aflição. O crente Davi teve aflição. O crente André tem aflição. Você que é crente vai ter aflição. Agora, nós temos ânimos e fé, como Jesus disse lá no João, que eu já li para você, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, em João 16:33. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus gere a fé genuína em Cristo Jesus no teu entendimento. E o Senhor te abençoe. Oh Deus, abençoa a nossa nação, faz justiça em nossa pátria, nós precisamos da tua justiça, porque, por enquanto, da parte dos homens é só injustiça. Mas Deus é bom, justo, fiel, poderoso, as aflições são muitas, mas a bênção de Deus é que há de prevalecer, tanto na tua vida como na nossa nação, em nome de Jesus. Amém.